Depois de estudar os mecanismos de defesa do ego, teoria que foi desenvolvida por Sigmund Freud, médico neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise, passei a entender um pouco mais sobre a psique humana, sobre o comportamento humano, sobre o que leva uma pessoa a agir desta ou daquela forma nas mais diferentes situações. Concluí alguns cursos de psicanálise clínica e aprendi que a projeção revela muito da personalidade e do caráter de muita gente. Na Wikipédia, encontramos um texto curto e objetivo sobre o tema que diz o seguinte: em psicologia, projeção é um mecanismo de defesa no qual os atributos pessoais de determinado indivíduo, sejam pensamentos inaceitáveis ou indesejados, sejam emoções de qualquer espécie, são atribuídos a outras pessoas. De acordo com Travis Wade, a projeção psicológica ocorre quando os sentimentos ameaçados ou inaceitáveis de determinada pessoa são reprimidos e então projetados em alguém ou em alguma coisa. A projeção psicológica reduz a ansiedade por permitir a expressão de impulsos inconscientes, indesejados ou não, fazendo com que a mente consciente não os reconheça. Um exemplo de tal comportamento pode ser o de culpar determinado indivíduo por um fracasso próprio. Em tal caso, a mente evita o desconforto da admissão consciente da falta cometida, mantém os sentimentos no inconsciente e projeta, assim, as falhas em outras pessoas ou em alguma coisa. Vou simplificar mais ainda para um melhor entendimento do texto, citando exemplos com os quais nos deparamos no dia a dia. Uma pessoa incompetente, fracassada, mau caráter, arrogante, maldosa, falsa, que não se aceita como tal, usa desse mecanismo de defesa do ego chamado projeção para atribuir a outros esses seus defeitos, essas suas falhas de caráter. Pessoas que agem assim normalmente são inseguras, são mentirosas, de repente podem ter vivido histórias de fracasso, experiências até de rejeição. Pessoas assim são capazes de perder 2, 3 ou mais horas para redigir um textão, ainda que numa linguagem chula, mal cuidada, plena de equívocos gramaticais, apontando o dedo podre para alguém, que muitas vezes é gente do bem, ao invés de procurar ajuda junto ao psiquiatra, ao psicólogo, ao psicanalista. Na verdade, as pessoas que não se relacionam bem consigo e nada fazem para promover uma melhora na sua qualidade de vida, usam desse mecanismo para destilar seu veneno, para aliviar as suas tensões, para jogar fora a carga de porcaria que representa a sua vida eivada de dissabores e de colheitas ruins, produzidas por plantio de sementes tóxicas, contaminadas por suas posturas, às vezes até irresponsáveis. O bom senso nos faz pensar muito antes de criar factoides sobre outras pessoas. É melhor viver cada um no seu quadrado e só opinar se for chamado a opinar. Devemos evitar contato com os infelizes, com os mal-amados, com aqueles que se aproximam da gente para falar dos defeitos dos outros. Eles, certamente, estão fazendo uso da projeção freudiana, esse mecanismo que pode nos revelar muito da personalidade e da conduta desses pobres de espírito que preferem atribuir aos outros, a alguém ou a alguma coisa, aquilo que é marca registrada do seu caráter.